meus nobres! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino, tenho 42 anos, sou pardo, de cabelos pretos, tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente de aula que nós estamos é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre radiações e seus efeitos. Bem, senhores, para início de conversa, eu preciso te inserir dentro desse contexto. E radioatividade é justamente um ramo da química em que estuda átomos com núcleos atômicos extremamente instáveis. E o resultado dessa instabilidade é a emissão de radiação. A radiação, por definição, é o ato ali de radiar ou emitir energia. E essa emissão ela pode acontecer de duas formas, ou através de partículas, ou simplesmente através de ondas eletromagnéticas. Quando esse átomo, que possui um núcleo atômico instável, emite radiação, esse processo ele é conhecido como decaimento radioativo. E é justamente sobre ele que nós vamos estudar agora nas leis da radioatividade. E a primeira lei da radioatividade fala sobre a radiação alfa, ou simplesmente emissão de partículas alfa. Primeiro de tudo, você precisa saber que essa emissão ela é uma emissão positiva, onde a partícula alfa ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, exatamente como está aqui na representação. Mas aí você pode estar se questionando, sim, mas e esse 4 aí, o que significa? Ora, meu jovem, preste atenção. Lembre que o número de massa nada mais é do que o somatório do número de prótons e o número de nêutrons. Então, se um átomo radioativo está emitindo uma partícula alfa que possui 2 prótons e 2 nêutrons, ele também está emitindo uma partícula com o número de massa 4, ok? 2 prótons mais 2 nêutrons é igual a 4. É por isso que um elemento radioativo, no nosso exemplo que eu estou colocando aqui na tela, do urânio 92, ele tem o seu número atômico diminuído em 2 unidades, para 90, e o seu número de massa diminuído em 4, de 235 para 231, originando um novo elemento químico, agora o tório. E a radiação beta, ou simplesmente emissão de partículas beta? Isso é um tipo de emissão negativa, porque o que acontece aí é o decaimento de um nêutron em próton. Então, a decomposição, a transformação desse nêutron vai originar um próton, um elétron e um neutrino. Bem, este próton fica no núcleo e este elétron e este neutrino são emitidos. Então, é por isso que a representação de uma radiação beta, dessa forma aqui, ó, -1, ela é negativa pela emissão desse elétron. E na prática, quando você observa o exemplo que eu coloquei aí do cobalto, o seu número atômico sai de 27 para 28. Ele aumenta em 1 unidade, justamente pela formação desse próton. E perceba que o número de massa, 60, permaneceu inalterado, também 60 o número de massa, desse novo átomo chamado níquel. E olha aí o Gui com a sua pergunta. Fala aí, cara, qual é a tua dúvida? Professor, existe radiação beta positiva? Excelente pergunta. Sim, cara, existe esse tipo de radiação positiva e ela é chamada de pósitron. Esse pósitron ele é justamente originário do decaimento de um próton em nêutron. É por isso que em questões de vestibulares, quando o pósitron está em questão, o número atômico dele diminui em 1 unidade, justamente porque o próton ali ele se transformou em um nêutron. Beleza? Valeu pela pergunta, cara. Aqui eu estou colocando uma representação para vocês para ilustrar bem o que já foi dito até o momento. Então, aí, olha, bem no centro da nossa cartela, tem ali a representação de um átomo com seu núcleo instável e que está emitindo um tipo de partícula alfa, conforme a nossa aula, já dita anteriormente. Aqui, ó, tem a representação de 2 prótons e 2 nêutrons, conforme a legenda. O vermelho é o próton e o azul em nêutron. 2 prótons
e 2 nêutrons. Beleza? Emissão de partículas alfa. Como também nós temos a emissão de partícula beta, seja ela negativa ou positiva, que é o caso do pósitron, conforme a pergunta do nosso colega Gui. Agora, calma, porque no início da aula eu falei para vocês que a emissão de radiação ela pode ser através de partículas, como também através de ondas eletromagnéticas, que é justamente a radiação gama. Essa radiação gama, conforme está mostrado aqui na tela, ela não vai mudar o número atômico e nem o número de massa do elemento em questão. Agora, vamos entrar numa parte da nossa aula que vai falar sobre fissão nuclear e fusão nuclear. Basicamente, e de forma bem direta, bem objetiva, para você entender questões sobre esses dois tópicos, é que fissão nuclear nada mais é do que a quebra do núcleo. E essa quebra do núcleo, por exemplo, do urânio, é ocasionada através do bombardeamento de nêutrons. Quando a gente bombardeia esse núcleo instável por nêutrons, vai originar núcleos menores. Então, no caso do urânio, ele vai originar o núcleo do bário e do criptônio. Agora, no caso da fusão nuclear, aí já é o contrário. Ao invés de quebrar, vai unir os núcleos. É a união desses núcleos. E aí o exemplo que eu coloquei para vocês, do deutério e do trítio, que vai liberar uma quantidade enorme de energia com a formação do hélio. Agora, tem um tópico também bastante importante, que é o tempo de meia-vida. Basicamente, isso fala sobre o tempo necessário que uma massa de elemento radioativo caia pela metade. Então, veja e acompanhe comigo. Digamos que eu tenha uma massa qualquer, tá? E que esta massa, depois de um determinado tempo que nós estamos chamando de tempo de meia-vida, vai fazer com que essa massa decaia pela metade. Dito isso, e de posse dessas informações da nossa aula, vamos para a primeira questão, que é da nossa UEA 2023, e diz o seguinte: leia a tirinha. Será que isso é um osso de dinossauro? E o colega responde: só teremos a certeza após o teste de carbono 14. O radioisótopo mencionado pelo personagem na tirinha é um emissor de partículas beta utilizado na datação de fósseis. Quando o núcleo desse radioisótopo emite uma partícula beta, seu número atômico Z, letra A, aumenta uma unidade, formando o núcleo de nitrogênio 714, o nitrogênio 14. Letra B, aumenta uma unidade, formando o núcleo de nitrogênio 715, o nitrogênio 15. Letra C, aumenta duas unidades, formando o núcleo de nitrogênio 814, o oxigênio 14. Letra D, diminui uma unidade, formando o núcleo de nitrogênio 514, o boro 14. Ou é a letra E, diminui uma unidade, formando o núcleo de nitrogênio 513, o boro 13. Bem, senhores, para resolver a essa questão, eu preciso que você preste bastante atenção na pergunta, porque tem um termo ali, chave, para a gente poder resolver essa questão. E veja aqui comigo, ó, presta atenção. Quando o núcleo desse radioisótopo emite uma partícula beta, presta atenção, partícula beta, o que acontece com o seu número atômico? Você precisa puxar na memória aí que essa partícula beta fala justamente sobre a segunda lei da radioatividade. E ela fala justamente na emissão de uma partícula negativa, a partícula beta. Ora, essa partícula ela é originária do decaimento de um nêutron em próton. Isso faz com que o seu número atômico aumente em uma unidade, exatamente, ok? Sendo que o número de massa permanece inalterado. Bem, sabendo disso, a resposta da nossa questão é a letra A, aumenta em uma unidade, formando o núcleo do nitrogênio 714, ou nitrogênio 14. Beleza? Deu para entender? Vamos para a segunda questão, que é da FUDESP, 2023, e diz o seguinte: o iodo é um elemento químico importante para o organismo humano, pois acrescentado na forma de iodeto de potássio, Ki, ao sal de cozinha, é utilizado pela glândula tireoide para a fabricação de hormônio. Na forma radioativa, o iodo 131 e 131 é utilizado na medicina para tratamento de tumores de tireoide.
Esse isótopo, ele emite uma radiação beta, que é capaz de destruir células cancerígenas. A decomposição do iodo radioativo está presente na ilustração a seguir. O iodo 53-131, originando o xenônio 54-131. Sabendo que a meia-vida do iodo radioativo é de 8 dias, após esse período, letra A, o organismo elimina metade do iodo radioativo e outra metade transformando-se em xenônio, elemento estável e de massa diferente? Letra B, o organismo elimina todo o iodo radioativo, permanecendo o xenônio estável e que tem o mesmo número atômico de iodo? Letra C, metade do iodo radioativo transforma-se em xenônio, elemento estável, e com um número atômico maior que o do iodo? Letra D, todo o iodo radioativo se transforma em xenônio radioativo, elemento que contém massa diferente do iodo? E letra E, metade da radiação de isótopo radioativo de iodo é eliminada e metade transforma-se em xenônio radioativo de massa 54. Vamos analisar alternativa por alternativa e encontrar aí algumas falhas já identificadas na leitura dessa questão. Então, preste atenção. Primeiro de tudo, ele diz lá na questão, nós temos ali o iodo, né, de número atômico 53 e massa 131, originando um novo elemento químico, o xenônio, com um número atômico maior, 54. Preste atenção, de 53 ele vai para 54. E o número de massa permanece inalterado. Percebam que isso claramente é um exemplo de radiação beta. Essa radiação beta, conforme os nossos conhecimentos da nossa aula, sim, vai ter a sua massa inalterada e o número atômico aumentado em uma unidade. Então, quando a gente analisa a letra A, ele diz que a massa é diferente. Não pode ser. Na letra B, ele diz que tem o mesmo número atômico. Também não pode ser. Aí pula a letra C. Na letra D, ele diz que tem massa diferente. Também não pode. E na letra E, ele diz que o número de massa é 54. Não, 54 é o número atômico. Portanto, senhores, a resposta da nossa questão é justamente a letra C. Metade do iodo radioativo transforma-se em xenônio, elemento estável e com número atômico maior que o do iodo. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vimos assunto de radiação e seus efeitos, assuntos extremamente importantes do vestibular da UEA, ok? Então, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!